Muito obrigado a todos, obrigado, Andréia, por estar mais uma vez com a gente aqui para poder esclarecer mais pontos aqui dessa nossa aventura de travessia, nesses momentos tão emocionantes, né? E, enfim, são trabalhos que estão levando informação, no fundo, para todo mundo. A informação é fundamental, né? Agora, para tomar decisão, inclusive. Se você não tem decisão, fica realmente um voo totalmente às cegas, né? E, então, numa situação de tanta indefinição e tal, é importantíssima a informação. Eu queria só dizer para todo mundo, então, que, tal como os demais webinars da NR, a gente está fazendo a gravação, ele vai estar disponível no site da NR. Então, quem quiser ver este webinar ou quiser consultar algum outro anterior, tanto da série jurídica como da questão de delivery, de RH geral, de TI, a gente tem uma série lá, acho que até vale um passeio de vocês lá pelo site da NR, para conhecer toda a gama de webinars que a gente fez, e inclusive disponibilizando lá os informativos e boletins também. Não vou alongar muito. A gente está de novo, amanhã tem um outro de TI, também bastante interessante, então fiquem ligados aqui na programação aqui que vale a pena, tá bom? Muito obrigado então pela atenção e aguentar essa propaganda. Andréia, por favor, muito obrigado. Obrigada, Alberto. Mais uma vez, obrigada, a gente já está com 39 participantes. Eu até falei para o Alberto que eu havia considerado que a gente encaminhou a mensagem, a informação ontem, e hoje já vamos falar sobre a terceira convenção coletiva, então, do Sindifest, e, eventualmente, a gente pode, a semana que vem, marcar um novo, ou fazer um apanhado de tudo que já existe aí, num grande resumão, né, para a gente efetivamente não se perder nas informações, que são muitas mesmo, né? Vou falar brevemente para vocês, é uma convenção coletiva que só tem uma cláusula praticamente, mas, na minha opinião, foi certeira a iniciativa do Sindifest, né, junto com o sindicato patronal, já de estabelecer, então, uma convenção coletiva para este período de calamidade pública e pós período de calamidade pública, na medida em que é uma convenção coletiva que tem vigência até 31 de outubro de 2021, né? Então, o que eles imaginaram? Bom, vai acabar agora o auxílio do governo da medida provisória 936, que só teve vigência aí de 3 meses. Não acreditamos que o auxílio, o subsídio do governo venha por mais alguns outros meses, também se vier vai ser por uma extensão de mais 2 ou 3 meses, e a grande pergunta é, né, o que fazer depois desse subsídio do governo, o que fazer quando eu estiver autorizado a abrir meu estabelecimento comercial, e a gente imagina que terá, que a abertura virá acompanhada de uma série de limitações, como número de mesas, espaçamentos e etc. Então, como é que eu mantenho esses contratos de trabalho dos meus empregados? Então, a iniciativa aqui do Sindifest foi dizer o seguinte, olha, os contratos de trabalho, eles poderão ser transformados, né? O que nunca foi possível ser feito, de um trabalhador mensalista, ele passar a ter uma nova roupagem, trazendo ele, então, para um mensalista diferenciado, né? Juridicamente, é esse regime de tempo parcial que existe já no artigo 58 da CLT, existe já há bastante tempo, um regime de tempo parcial com todas as características deste regime, que eu não vou falar aqui, que é aquele que está na CLT, né? Mas o conceito, a ideia do regime de tempo parcial foi trazida, então, para esta convenção coletiva. Então, olha, diz o seguinte, a convenção: as empresas que quiserem estabelecer com os seus empregados uma nova modalidade de contratação de jornada de trabalho poderão fazer, né? Então, é a transformação do mensalista, das 220 horas que ele tem no mês, para um horista fixo. E a convenção coletiva
disse, então, quais são os módulos que eu posso estabelecer fixos com esses trabalhadores, tá? De uma carga horária de 180 horas, ou 150 horas, ou 110 horas, ou 90 horas, ou 70 horas mensais. Qual que é a diferença deste aqui para um humorista normal? A grande diferença é que, se eu simplesmente digo que este empregado mensalista vai ter uma carga horária de 90 horas, que ele passa a ser um humorista de 90 horas, eu sou obrigada a pagar DSR, o descanso semanal remunerado, em destaque no Lerite, do que representa essas 90 horas, né? Então, a convenção foi além, ela disse o seguinte, não, ele continua sendo mensalista pelo módulo que eu estou contratando ele agora, né? Então, pelo módulo, exemplo, vou reduzir então as 220 para 110 horas, então ele passa a ser o meu mensalista para 110 horas, então eu não vou pagar DSR correspondente a 110 horas, já que ele é mensalista fixo de 110 horas, e eu só pago, então, portanto, o DSR em destaque no Lerite, o que ultrapassar as 110 horas, que seriam, então, consideradas horas extras, né? Então, é um mensalista diferenciado com módulos já fixados e menores que as 220 horas, né? Aí vem a pergunta, como é que eu estabeleço e sei qual é o valor deste salário do empregado? Então, eu pego o valor do salário hora deste empregado atual e multiplico pelo número de horas que eu estou, então, reajustando para este empregado, tá? Lembrando que, ao estabelecer, então, este valor do salário hora, o salário hora não pode ser inferior ao salário hora que eu devo aplicar para a minha empresa decorrente da convenção coletiva. Lembrando, né, a convenção coletiva do Sindifest, existem 3 pisos salariais, um mais baixo, um intermediário, um mais alto, e as empresas, elas se enquadram, né, elas puderam se enquadrar de acordo com determinadas condições, que nós já falamos no ano passado, no piso menor, o piso intermediário ou o piso mais alto. Então, o valor do salário hora, né, deve obedecer o mínimo do salário hora previsto para aquele piso da categoria que eu estou autorizada a utilizar, né? Então, este é o mínimo e o valor exato vai ser esta métrica que eu falei para vocês. Descobre-se o valor do salário, aplica-se o valor do salário mensal que o empregado tem, divide por 220 e tem o valor do salário hora a ser multiplicado pelo módulo fixo que eu ajustar com este meu empregado. Quais são as condições para a empresa aplicar esta modalidade, então, nova, né, e bastante arrojada de contrato de trabalho? Então, ela precisa fazer um termo de implantação de regime de tempo parcial, ou mesmo um acordo coletivo para tanto. Então, o sindicato precisa aprovar esta condição para a empresa, e a condição para a aprovação desta nova modalidade contratual é que a empresa esteja cumprindo a convenção coletiva integralmente, o sindicato vai checar essa condição, e que tenha, obviamente, o termo de enquadramento no piso salarial especial ou no piso salarial diferenciado. Então, são 2 condicionantes para que o sindicato autorize as empresas a utilizar essa nova modalidade de contratação de jornada de trabalho com os empregados, né? Quais são elas? Primeiro, que eu preciso estar quites com as minhas obrigações da convenção coletiva, e 2, que eu tenha firmado, então, este ajuste prévio, né, dos termos de enquadramento no piso salarial especial ou diferenciado, que nós falamos bastante, né, o ano passado, na database, em novembro, quando veio novamente essa disposição para os termos de enquadramento nos pisos salariais, tá? E aí o seguinte, então,
posso estabelecer com o meu empregado, vai voltar, então vamos imaginar esse seguinte cenário. Tem um empregado hoje contratado por 220 horas e o meu estabelecimento abrirá agora em agosto. Eu estou imaginando então que essa força de trabalho vai ser menor. Posso então estabelecer com ele um novo contrato de trabalho, vírgula, lembrando, eu preciso primeiro ter a autorização do sindicato, né? E aí eu faço, o sindicato autorizando, eu viabilizo essa contratação via termo de implantação de regime de tempo parcial ou através de um acordo coletivo. Tendo autorização do sindicato, eu ajusto individualmente com o meu empregado, claro, vai ser um novo contrato de trabalho, um aditamento ao contrato de trabalho, de qual será, então, um módulo de carga horária que eu vou contratar com esse empregado. Então, vamos imaginar que em agosto eu abri meu estabelecimento e estabeleço com esse empregado que agora ele vai ter a carga de 110 horas, quer dizer, metade exatamente do que ele vinha recebendo, tá? Nada impede que no andar da carruagem eu estabeleça com ele uma nova modalidade contratual, para mais ou para menos. Posso reduzir até, segundo a convenção coletiva, até 70 horas mensais. Como posso também elevar esse patamar para 180 horas mensais? Então, o que é interessante nessa história é que, fazendo uma cola, viu, gente? Porque isso aqui acabou de ser assinado, efetivamente. Só para lembrar aqui a data de vigência. Então, olha, desde a assinatura e a autorização do sindicato para a empresa, para que ela possa se valer deste novo ajuste aqui, até o dia 31 de outubro de 2021, as empresas estarão autorizadas, então, portanto, a individualmente com cada empregado ajustar com ele essas novas modalidades de jornada de trabalho. E aqui ficou claro também, eu posso ajustar com cada empregado situações diferentes. Já estão me fazendo perguntas aqui, eu acho que eu vou respondendo à medida que vai surgindo, eu acho. Não, não vou não. Eu vou terminar de falar e aí depois eu respondo tudo de uma vez. E nada impede que, por exemplo, eu faça com um garçom 110 horas e com outro garçom 150 horas. Não há problema. Qual o que eu devo observar aqui, que isso está imposto na convenção coletiva? É a manutenção do salário hora dele. Eu não posso reduzir o salário hora, lembrando que o mínimo é aquele que está previsto na convenção coletiva, daquilo que eu posso aplicar, já que é o mínimo que eu fui autorizado a aplicar de acordo com o termo de enquadramento no piso salarial. Tá? Outra coisa interessante também que previu a convenção coletiva, então, para os meus empregados atuais, eu posso fazer esse ajuste com data de validade, ou seja, posso ir ajustando essa história toda até o dia 31 de outubro de 2021. A partir do dia 1º de novembro de 2021, não posso mais utilizar esse novo modelo de jornada de trabalho e aí retomo o contrato original, que são essas 220 horas com ele. Ele vai virar um mensalista cheio, tá? Agora, vamos imaginar o seguinte cenário, né? Eu quero contratar novos empregados. Eu vou contratar novos empregados, já tenho a autorização do sindicato para eu utilizar esta nova modalidade contratual, né? Para esses novos empregados, vai existir essa limitação dessas datas até 31/10/2021? Não, a convenção coletiva deixa clara aqui que eu vou poder estabelecer com este empregado novo uma data que ultrapasse até o dia 31 de outubro. Por quê? Porque ele é um empregado novo, ele não tinha a garantia salarial lá no início do empregado antigo das 220 horas. Tá? Então, com este novo, eu posso seguir nessa sequência, obviamente, desses ajustes todos, tá? Não tem nenhum problema. Claro,
a gente precisa avaliar a vigência dessa convenção coletiva? Não há dúvida, mas me parece, né, aqueles sindicatos que são mais modernos e arrojados, eles devem trazer alguma normativa que auxilie, né, essa nossa vontade, obviamente, né, pelo Brasil todo, que venha ao auxílio das empresas para elas terem mais mecanismos melhores para a manutenção do vínculo de emprego, sem que tenha que necessariamente pagar o piso da categoria cheio, né? E por aí vai. Claro, acordos coletivos vão ser autorizados, né? Eventualmente, eu gostaria de tirar algum benefício, de reduzir algum benefício. Veja, as negociações coletivas estão abertas. Nada impede, por exemplo, que a empresa faça a adesão a essa história aqui do tempo parcial, tá? Desde que comprove que está cumprindo com a convenção coletiva, tem o termo de enquadramento no piso salarial, mas eu quero mais alguma coisa. Posso negociar com um sindicato alguma outra situação especial para a minha empresa? Claro, tudo vai depender de negociação coletiva com este sindicato ou com os demais sindicatos e à medida daquilo que eles consideram relevante para a empresa e para os trabalhadores, tá? Horas extras. Vamos imaginar, então, esse exemplo que eu dei. O empregado mensalista que eu tinha de 220 horas, retomei a minha atividade, reduzo, então, o contrato dele para 110 horas. E o negócio começa a acontecer e esse empregado vem a fazer horas extras. Eu tenho que pagar horas extras para ele? Tem, inclusive, o módulo aqui, o como fazer, que, na verdade, já é o que é normal, mas aqui ficou claro pela cláusula 9ª da convenção coletiva, que as horas extras vão ser consideradas a partir da 8ª diária, ou a partir da 44ª, ou o que o superar o módulo da jornada ajustada com o empregado. Exemplo, ajustei com o meu empregado que ele vai trabalhar 110 horas. No final do mês, ele trabalhou 120 horas. Então, eu tenho que pagar para ele o correspondente a 110 horas, pagar 10 horas extras e sobre essas horas extras incidir o DSR, tá? Posso também fazer com que essas 10 horas extras, já que ele não é mais mensalista, ele é um horista fixo de 110 horas, eu posso estabelecer então que essas horas extras sejam compensadas no banco de horas, desde que obviamente a empresa tenha autorização para tanto, né? Lembrando que essa autorização veio também a partir de um ajuste daqueles termos da reforma trabalhista, né? Foram feitos juntos com o termo de enquadramento no piso salarial, onde ficou clara a autorização, então, das empresas poderem operacionalizar o banco de horas, salvo engano, com prazo de compensação de até 12 meses, né? Então, basicamente, o que eu falei para o Alberto, era o que eu tinha para falar para vocês, é importante, é robusta essa alteração, muito importante, na minha opinião, aí para a retomada das atividades das empresas, mas é isso, é uma cláusula única da convenção coletiva, de novo, importante para as empresas. Acho que é interessante que agora, neste momento, já se faça, então, esse exercício racional de quantos empregados seriam razoáveis para a minha atividade, eventualmente, e fazer essa conta de quanto que cada empregado deveria trabalhar. Posso reduzir todo mundo, então, para 70 horas, que é o mínimo previsto aqui pela convenção coletiva? Posso, desde que tenha todo esse passo a passo. Estou cumprindo com a convenção, fiz os termos de enquadramento, busquei esse ajuste com o sindicato, seja via termo de implantação desse regime de tempo parcial, seja via acordo coletivo, e ajusto individualmente com cada empregado aquilo que faz sentido para mim. Obviamente, ele precisa aceitar também, né, como um contrato de trabalho, um aditamento ao contrato de trabalho. Feito isso, o que é este novo termo de regime de tempo especial, que é assim que ficou denominado, regime de tempo parcial especial, vão autorizar as empresas também, né? Lembrando que para muitas empresas a gente já fez até acordos coletivos prevendo o pagamento do vale transporte em dinheiro, né? O sindicato meio que copiou aqui as nossas ideias,
que a gente trouxe em vários acordos coletivos. Eles entenderam que isso era bom também para as empresas. Claro, aquelas que quiserem, elas já estarão autorizadas também a partir do momento que assinar esse termo de implantação de regime de tempo parcial, a pagar o vale-transporte em dinheiro, ou então, a pedido do empregado, né, claro, e também de acordo com a vontade da empresa, pagar este vale-transporte em vale-combustível. E aqui também, né, como isso também a gente já ajustou para algumas empresas em acordo coletivo, que aqui ficou autorizado, e aí sim é muito interessante, né? Desculpa, entrou uma chamada aqui. Muito interessante, que as empresas possam fazer o pagamento do vale-transporte em bilhete único. A pessoa quer mesmo falar comigo. Em bilhete único, né? Então, lembrando que existe aqui na cidade de São Paulo, na prefeitura, aquela história do bilhete único mensal. Salvo engano, hoje o valor do bilhete único mensal, acho que vocês podem falar até melhor do que eu, o valor exatamente. Olha, estamos com 49 participantes, muito bom. O valor exatamente deve estar em R$350, R$360. Então, quando o empregado faz a solicitação de vale-transporte, a empresa, ao transformar aquilo em valor, ela pode acabar descobrindo que aquilo representa para a empresa um custo de R$450 por mês. Estou dando como um exemplo. Naquele momento, é mais razoável para a empresa, ao invés de pagar os R$450 para o empregado, em vale-transporte, né? Dar em dinheiro para ele os R$360 do bilhete único mensal, que não tem, então, essa limitação de passagens, né? O bilhete único de cota mensal, ônibus, metrô, trem e todo o resto, né? E o empregado assume a obrigação de fazer a recarga do seu bilhete único com aqueles R$360. Tudo isso documentado, tudo isso assinado pelo empregado, das condições e das obrigações que o empregado assume ao receber os R$360 em conta, valor exato equivalente ao bilhete único mensal, né? Ah, não, André, ele vai ter um gasto de R$300 por mês, o valor inferior ao bilhete único mensal. Aí não vale a pena. Aí você só paga para ele os R$300 por mês. Este empregado não tem o compromisso assumido com a empresa de fazer a recarga desse bilhete único mensal e ele segue com a vida ali dos R$300 para ele. Esse valor aqui do Vale Transporte, ele tem que ser dado no adiantamento, né, salarial, porque sempre o Vale Transporte é para o mês a vencer, a utilizar. E lembrando que em qualquer hipótese, seja o Vale Transporte em dinheiro, o vale em dinheiro, mas que serve para ele fazer a recarga do bilhete único mensal, ou mesmo o vale combustível, que nada mais é que o valor representativo em dinheiro transformado em vale combustível, né? O vale transporte, o que representa em dinheiro transformado em vale combustível, todas essas hipóteses a empresa pode e deve continuar descontando os 6% do salário do empregado para ele custear a parte dele no vale, neste benefício, tá? Então, são esses duas possibilidades que a empresa tem ao assinar com o Sindicato dos Trabalhadores esse termo de implantação de regime de tempo parcial especial. Então, a utilização, de novo, de módulos fixos de jornada de trabalho inferiores às 220 horas, né? E a possibilidade de pagar e manejar o benefício do vale-transporte nessas modalidades que eu falei, vale-transporte em dinheiro, o vale-transporte em dinheiro para recarregar o bilhete único ou mesmo o vale-combustível. Lembrando, pela convenção coletiva, e isso não é novidade para ninguém, tem mais uma coisinha ainda que eu preciso falar, que isso está fora dessa hipótese aqui, mas se quiserem dá para fazer também, fora da hipótese do termo de implantação. Cada termo de implantação por um estabelecimento. Tenho 3 estabelecimentos, preciso
fazer 3 termos de implantação. Por que isso? Né? Isso é o 3º ano que os sindicatos, isso de novo, não só em São Paulo, como Sintoresp, como Santo André, como São Caetano e por aí vai, que eles querem avaliar se efetivamente as empresas vêm cumprindo com as convenções coletivas. Então, não adianta eles estabelecerem uma autorização deste termo para uma empresa, sendo que desta empresa 2 estabelecimentos poderão não estar cumprindo com a totalidade das regras da convenção coletiva. Então, isso aqui funciona, a bem da verdade, como uma chancela que o sindicato vai dar, com uma fiscalização do sindicato para as empresas verificarem se efetivamente estão cumprindo com a convenção coletiva. Muito bem, só 2 alertas mais. Qual outra disposição que o sindicato fez? As empresas poderão, e aí fora deste termo de... já vou responder a todas as perguntas, tá? Eu só vou terminar aqui a minha fala, eu já respondo todas as perguntas. Outra coisa, as empresas vão poder aditar o termo de identificação do cargo de confiança, que já foi anteriormente firmado, tá? Para prever a redução salarial em 25%, né? Vocês lembram quando eu falei também num webinar, numa videoconferência, sobre a portaria que regulamentou o benefício, o BEM, que é aquele benefício emergencial. Pela portaria que regulamentou o benefício emergencial, ficou muito claro que as empresas também poderão fazer a redução de salário dos empregados que exercem cargo de confiança, tá? Desde que ficasse muito claro ali que no ajuste que é feito com o trabalhador que exerça cargo de confiança, que o trabalhador assumiria o compromisso, o trabalhador, de ele reduzir em 25%, ou 50%, ou 70%, depende aí da redução salarial, né? De reduzir a sua capacidade e os seus afazeres com a empresa, né? O ônus vira do empregado, efetivamente, em reduzir. A empresa diz, pode reduzir a sua atividade laborativa em 25%, em 50%, ele que está na gestão do tempo dele, e a empresa reduz automaticamente o salário. Então, pela portaria do BEM, que regulamentou o benefício emergencial, ficou bastante clara essa hipótese de possibilidade, então, portanto, de redução de salários dos exercentes de cargo de confiança. E aí vem a convenção coletiva agora do Sindifest, dizendo que, sim, as empresas vão poder aditar aqueles termos de identificação para dizer, então, que os salários do cargo de confiança foram reduzidos em X%, tá? E, por fim, agora sim, está claro e cristalino que aquela cláusula 8ª da primeira convenção coletiva do coronavírus, né? Isso aqui também é uma convenção coletiva do coronavírus. A primeira convenção coletiva do coronavírus previa do Sindifest uma cláusula de rescisões contratuais, né? Onde havia a possibilidade das empresas parcelarem o valor, excluírem algumas verbas. Veio a segunda convenção coletiva que nada disse. E pelo sindicato, eles disseram para todas as empresas que não era mais possível utilizar a cláusula da primeira convenção coletiva. Isso motivou o quê? Que algumas empresas, efetivamente, para terem uma certeza na aplicabilidade e da possibilidade da cláusula da convenção coletiva, precisaram ajustar acordos coletivos que previssem exatamente a possibilidade de parcelamento de verbas rescisórias, exclusão de verbas e etc, né? Agora, ficou bastante claro, então pela segunda convenção coletiva, havia uma revogação tácita da cláusula do primeiro, tá? E agora ficou claro que a revogação está expressa, ou seja, o primeiro termo aditivo, a cláusula 8ª, que previa o pagamento das verbas rescisórias parceladas e a exclusão de algumas verbas, ele foi
explicitamente revogado, tá? E para não pairar nenhuma dúvida para aquelas empresas que ainda assim fizeram as rescisões contratuais com base no primeiro termo aditivo, o Carlos conseguiu então fazer com que todos esses ajustes, essas rescisões com base nesse primeiro termo aditivo fossem convalidadas, portanto, até o dia 19 de maio, todas as rescisões contratuais foram convalidadas, tá? Sejam elas sejam feitas pelo primeiro termo aditivo, sejam elas sejam feitas teriam sido feitas pelo acordo coletivo específico assinado com as empresas junto ao Sindifest. Ah, então, Andréia, eu não posso mais, a partir do dia 20, a pergunta é essa, e já finalizando. A pergunta é, eu não posso, então, a partir do dia 20 de maio, fazer rescisões contratuais e utilizar o parcelamento de verbas rescisórias e a exclusão de algumas verbas que estava previsto no primeiro termo aditivo da convenção coletiva do Sindifest do coronavírus? A resposta é não, tá? E se mesmo assim, Andréia, eu preciso ter uma medida melhor para eu fazer as rescisões, a gente vai ter que sentar novamente com o sindicato e negociar isso em acordo coletivo. Lembrando que o sindicato, nesse aspecto, né, os sindicatos, não só o Sindifest, eles estão fechando cada vez mais o cerco, né? Eu tive uma leva de empresas agora, umas 7 ou 8 ou 10 empresas, que a gente conseguiu, com muito custo, ajustar essas cláusulas de rescisão contratual, mas me parece realmente que foram as últimas. Por quê? O sindicato não quer estimular que as empresas tenham facilidades com a rescisão contratual, né? Afinal de contas, é menos gente na base deles, é menos gente para uma possível nova contribuição das contribuições sindicais e assistenciais. A verdade é essa. Então, o que os sindicatos por aí, e o Sindifest também, estão dizendo para a gente é o seguinte, nós não vamos facilitar rescisões contratuais e é perfeitamente razoável esse entendimento. Então, não estou dizendo que é impossível, é possível, mas acho que está cada vez mais difícil a gente conseguir negociar cláusulas nesse sentido, tá? Nesse sentido de rescisão contratual. Eu vou começar a responder, então, as perguntas, porque o resumo da convenção coletiva que eu tinha para falar para vocês é esse aqui, tá? A Valéria Duarte me pergunta, se um empregado trabalha no escritório, ele trabalha, na verdade, 22 horas por semana e terá 2 dias de folga normal, completando, assim, 110 horas no mês. Pode ter banco de horas? Pode, não tem problema, tá? Aqui a própria convenção coletiva já admite, desde que, né, Valéria, vocês têm a autorização de operacionalizar o banco de horas, tá? Doutora, acredita que o Sintoreste seguirá a mesma linha de raciocínio? Cleiton, é uma vontade nossa, né? Isso aqui é muito avançado, realmente. Quero acreditar que sim, né? No último termo aditivo, o Sintoreste praticamente copiou a convenção coletiva, mas excluiu as cláusulas. A empresa precisa firmar acordo com o sindicato para utilizar esse terceiro aditivo? Olha, eu já respondi, né? Então, para utilizar... Então, respondendo a sua pergunta, gostaríamos imensamente que o Sintoresc também adotasse o mesmo mecanismo, né, de propiciar às empresas a contratação de novas jornadas de trabalho dos meus empregados, mensalista ou mesmo horista, né, também é o mesmo raciocínio. Eu tenho um horista de 180 horas, posso reduzir esse horista de 180 horas para 110 horas? O raciocínio é o mesmo, né? Então, vamos aguardar aí, eventualmente, o Sintoreste adotar a mesma métrica para os contratos de trabalho. E sim, a empresa precisa, então, ter a autorização do Sindifest para ajustar essa cláusula de regime de tempo parcial, como eu falei aqui já, né? Inclusive falei das condições.
outra pergunta, com essa contratação, temos que dar baixa no sistema web empregador? E como fica a estabilidade após cada termo anteriormente assinado nas mãos? E posso ajustar e depois demitir com base nessa modalidade? São 3 perguntas. Inclusive está chegando pergunta no WhatsApp também. Vou até fechar aqui. Então, olha, essa contratação aqui, ela pressupõe que o empregado esteja trabalhando, né? Então, eu preciso resgatar esse empregado do sistema web, né? Porque sou eu que vou pagar o contrato de trabalho dele inteiro, né? Não me parece razoável eu ajustar com ele aqui alguma coisa se eu já informei ao governo que ele está com outra modalidade, né? São situações para períodos diferentes, me parece, né? Como fica a estabilidade após cada termo anteriormente assinado? A estabilidade decorrente dos afastamentos, dos benefícios da medida provisória, eles permanecem, né? Então, vamos imaginar o seguinte exemplo. Suspendi o contrato de trabalho com o meu empregado pela medida provisória por 60 dias. Aí eu resgato ele, meu restaurante vai começar a operar e eu vou fazer com ele, então, esse ajuste para ele trabalhar para mim 110 horas, né? Eu tenho a obrigação, se eu não quiser pagar a estabilidade dele e manter ele por 2 meses, já que eu afastei ele pela medida provisória, suspendi por 2 meses. Então, durante esses 2 meses, eu posso fazer um contrato com ele de 110 horas, né? Eu não posso rescindir. Se eu rescindo, eu vou ter que pagar a estabilidade para ele, né? Eu posso ajustar e depois emitir? Pode ajustar e depois emitir, não tem problema. Desde que você respeite, né? Dá para respeitar de 2 maneiras a estabilidade. Ou eu respeito com o decurso do prazo, fazendo com que o meu empregado trabalhe, ou eu respeito pagando a estabilidade dele na rescisão contratual. Ou até 3, a terceira modalidade eu não respeito, mando embora, não pago nada e aguardo uma reclamação trabalhista. Não deixa de ser também uma possibilidade, né? Outra pergunta. Esse novo termo terá algum custo para as empresas que já fizeram todos os termos anteriores? Olha, custo, eu já falei para vocês, esse custo operacional, honorário, isso tudo a gente resolve individualmente, tá? Cliente por cliente, eu explico para vocês quais serão os custos honorários em relação a isso, tá bom? Outra pergunta, tenho receio de pagar adiantadamente todos os dias do mês seguinte, pois se o funcionário tiver pouco tempo de casa. É uma pergunta que, né, Alexandre, não tem nada a ver aqui com... não, tem a ver que é do Vale Transporte. Então, a pergunta do Alexandre é de Vale Transporte. Tenho receio de pagar adiantadamente todos os dias do mês seguinte, pois se o empregado tiver pouco tempo de casa e for demitido ou pedir demissão, não terá saldo na rescisão para reembolsar a empresa e com isso a empresa perderá dinheiro, pois nunca vi um funcionário vir e devolver o que não usou de Vale Transporte. Podemos pagar semanalmente nas suas contas salário e depois constar no Lerite para atendimento a esse terceiro aditivo? Alexandre, eu acho que aqui é o seguinte, esse problema que você está me narrando não é em decorrência disso aqui, é em decorrência de qualquer adiantamento de benefício, né, de dinheiro, que eu venha fazer com esse empregado, né? Por exemplo, o benefício do vale alimentação eu tenho que dar para o meu empregado, né? A grande pergunta e se ele pede demissão? Eu já dei para ele o bloquinho do vale, como é que eu faço? Eu posso descontar? Então, sim, né? Esses benefícios que são decorrentes de necessariamente o empregado ter que vir trabalhar para mim, eu posso descontar daquele período que ele não trabalhou. Para que vocês não tenham nenhum problema dessa espécie, talvez seja mais razoável vocês pagarem então por quinzena. No adiantamento paga alguma coisa para o empregado, adianta o vale transporte para o empregado e no pagamento também faz um outro adiantamento. Então, de 15 em 15 dias, faria esse lançamento do vale transporte, acho que já dá uma ajuda. Outra pergunta, no caso de cargo de confiança, onde não existe a rubrica de cargo de confiança em apartado, como poderia ser reduzido o percentual?
Mas então, o cargo de confiança, para a caracterização do cargo, não necessariamente, né? Claro, é um indício que ajuda a empresa ter essa caracterização, ter essa nomenclatura, é um indício. Agora, não é só o único para poder visualizar o exercício do cargo. Então, ainda que não tenha essa rubrica de cargo de confiança, eu entendo que o percentual pode ser, sim, reduzido. Basta ser feito aquele documento, né, a exemplo daquele que a gente encaminhou para vocês, mas com essa condicionante, que, na verdade, é o empregado que está na gestão do seu tempo, o exercente de cargo de confiança, diferentemente do outro que tem a jornada controlada. Outra pergunta, ainda podemos fazer a suspensão? Ainda podemos fazer a suspensão de 120 dias? Falo do primeiro termo do Sindifest. Sim, ainda pode fazer a suspensão. Veja, o segundo termo aditivo previu que as empresas vão poder utilizar as normatizações de suspensão e redução da convenção coletiva até o final da calamidade pública, tá? E se o governo federal antecipar o final da calamidade pública, que a princípio a calamidade pública foi declarada até 31 de dezembro, a empresa vai poder ajustar as suspensões ou reduções por no mínimo 120 dias. Né? Então, é um mínimo de 120 dias, o máximo até 31/12, tá bom? Então, é o que a gente precisa acompanhar essa declaração ou não de suspensão do período declarado de calamidade pública, tá? Outra pergunta. Meus empregados assinaram a carta de dispensa dia 20, quando a convenção ainda não havia sido publicada. Não posso seguir na forma antiga de parcelamento ou recomenda mesmo antecipar a data de dispensa? Faz de conta que eu nem ouvi isso e eu recomendo que você antecipe a data de dispensa para o dia 19. Se isso é possível, tá, Wagner? Mas é melhor. Havendo um novo contrato com redução de hora, no caso de rescisão ou férias, será calculado baseado no valor reduzido? Então, a boa pergunta é essa, Marcos. Férias é sempre calculado pelos lançamentos do período aquisitivo, né? Então, se no período aquisitivo, olha como vai estar esse período aquisitivo da maioria desses empregados, né? Pensa bem. Então, vamos imaginar um empregado que o período aquisitivo dele é janeiro desse ano a dezembro desse ano, né? O pior período, vamos dizer assim. Então, esse empregado trabalhou 2 meses, ok, o salário cheio. Aí chegou março, ele já teve aí uma redução considerável aí, porque já começou a experimentar uma redução da carga horária, ou a empresa já colocou esse empregado em suspensão. Na suspensão não há paga de férias, então vamos imaginar que ele ficou 2 meses em suspensão, está fora do período aquisitivo, então ele vai receber 10 dozeavos, né? E em agosto eu fiz essa redução aqui de 110 horas. Então, no período aquisitivo de 12 meses do empregado, eu vou ter vários lançamentos diferentes, inclusive com exclusão de meses, por conta da suspensão, né? Então, realmente, o valor das férias desse empregado vai ser muito diferente do ano anterior, quando não houve uma variação de recebimento remuneratório muito significativa durante os meses, tá? Mas, sim, vai ser pela média do quanto o empregado recebeu nos 12 meses, tá? Uma outra pergunta. O colaborador cumpriu a suspensão de contrato da MP e retorna agora dia 4/6. Posso colocar em suspensão de contrato pelo Sindifest ou tem estabilidade dos 2 meses? Olha, a gente já falou bastante sobre isso, mas é importante alertar novamente, tá? O período, sim, esse empregado tem, então, estabilidade pela medida provisória. Afastei pela medida provisória, né, ou reduzi pela medida provisória, este empregado tem estabilidade. Qual a estabilidade dele? O mesmo período que eu reduzi, o mesmo período que eu fiz a suspensão.
Quando esse empregado for resgatado, então, da medida provisória, né, eu preciso, então, começar a contar a estabilidade dele. Só que essa estabilidade, ela só vai começar a ser considerada, ou seja, ela vai começar a ser efetivamente retirada do contrato de trabalho dele quando este empregado estiver definitivamente trabalhando. Se ao resgatá-lo da medida provisória eu suspender pela convenção coletiva, o início da estabilidade não será contado. O início da estabilidade só começa a contar, só começa a ser considerado quando este empregado, então, volta definitivamente a trabalhar para mim, ainda que com redução de jornada e percebível, e salário, tá? E aí sim eu começo a considerar os 2 meses de estabilidade dele, tá? Por exemplo, eu posso excluir 1 mês da estabilidade se, ao eu resgatar este empregado da medida provisória, ele volta e eu dou férias para ele. O período de férias, eu posso excluir dos 30 dias da estabilidade? Período de férias? Sim, porque tecnicamente férias representa interrupção do contrato de trabalho. Então, existem 2 institutos, né, que é a suspensão contratual e a interrupção contratual. Eles são parecidos, mas eles têm naturezas diferentes e impactos diferentes no contrato de trabalho. Férias significa interrupção do contrato de trabalho. Na interrupção há a contagem do período, portanto, o período estabilitário ele contaria nas férias, diferentemente de uma nova suspensão contratual, que não seria contada, então, e iniciada a contagem da estabilidade deste empregado, tá? Então, só precisa tomar cuidado com isso para vocês não serem prejudicados eventualmente com alguma dispensa deste empregado e vocês imaginando já que consideraram todo o período estabilitário, quando na verdade ainda não, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que tem mais uma. A partir de que datas as empresas estarão autorizadas a fazerem as reduções de horas com os empregados? Érica, a partir do momento que assinar com o sindicato a autorização para tanto, né? Esta autorização poderá vir de 2 formas, ou com o termo de implantação, vou até ler aqui o nome comprido, termo de implantação do regime de tempo parcial, ou mesmo através de um acordo coletivo. São 2 formas que a empresa pode buscar a autorização do sindicato. Feito isso, a empresa está autorizada, então, a individualmente, então, portanto, com cada empregado, ajustar essa condição aqui de trabalho, tá? Então, precisa fazer 2 documentos para que isso tenha vigência. Muito importante aqui, olha, que eu coloquei até no meu informativo, isso é muito importante. Existe uma sanção para as empresas. Olha, a adoção pela empresa dos regramentos diferenciados, né, estes regramentos aqui, sem a formalização do termo de implantação ou de acordo coletivo, acarretará a nulidade de tudo que foi ajustado individualmente com o empregado, com a obrigação do empregador indenizar o trabalhador pelas diferenças salariais verificadas, acrescidas de multa de 50%, juros e correção monetária, ou seja, medonho, tá? Então, se a empresa quiser ajustar, deixa eu ver, se a empresa quiser ajustar com o empregado esta condição aqui, né, desta nova jornada de trabalho, e não obtiver do sindicato esta autorização para tanto, ela poderá se sujeitar a ter que pagar para o empregado toda a diferença salarial da redução, mais multa de 50%, juros e correção monetária. Quer dizer, é uma penalidade realmente bastante significativa. E olha, vamos lembrar de uma coisa, né, que inclusive os números estão aí a demonstrar, né, para qualquer, você coloca no Google e já começa a ver lá reclamações trabalhistas neste período.
já houve um percentual, um acréscimo muito grande, né? O próprio escritório já está recebendo muita reclamação trabalhista e que é um movimento natural, né? O empregado que quer rescindir o contrato de trabalho. Tchau, Alberto, obrigada, viu? Já estou quase finalizando aqui também, tá? Muito obrigada. O empregado que tem o seu contrato rescindido e que não consegue se recolocar rapidamente, acaba desembocando mesmo, né? Ainda que a empresa tenha pago tudo a ele, etc., acaba desembocando numa reclamação trabalhista. Então, neste momento em que houve realmente tanta alteração contratual, então, olha, quais foram as alterações para relembrar? Os empregados puderam ter os contratos suspensos ou reduzidos pela medida provisória, isso tudo tem um documento, suspensos ou reduzidos pela convenção coletiva, tá? Puderam ter ajustes individuais através da medida provisória 927, que nós falamos aqui numa outra videoconferência, tudo isso também precisa ter o documento, né? Então, olha a quantidade de documentos que vocês vão ter que ter nas pastas para auxiliar essa defesa em reclamação trabalhista. Vai ter que estar tudo documentado, tudo bonitinho. E mais essa última alteração aqui, que vai ser possível das empresas fazerem com os empregados. Então, vai ter que ter todos esses documentos para juntar numa reclamação trabalhista, né? Então, já que está dizendo que é... E por que isso? Porque o sindicato, o empregado, quando ele reclamar, ele vai reclamar tudo e mais um pouco. Ele vai falar que ele recebeu um salário menor, ele vai falar que ele não recebeu o auxílio do governo, ele vai falar tudo que ele tem direito, né? Porque simplesmente o advogado vai olhar lá e falar, bom, ele recebia R$1.200, e a partir de tal data ele começou a receber 500, começou a receber 400. Cadê essa diferença? Então, as empresas vão precisar o quê? Apresentar na defesa toda a documentação que deu sustentação a essas variações contratuais. Então, por isso que é importante, né? A partir do momento que a empresa queira ajustar essas novas modalidades aqui, que busquem a autorização do sindicato, né? Visando o quê? Visando realmente o pior cenário, que é uma reclamação trabalhista, né? Então, deixar tudo documentado, bonitinho, e feito isso, vocês não terão problema em reclamações trabalhistas, desde que completamente documentado, tá bom? Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Se alguém quiser abrir o microfone e falar, eu estou vendo que vocês estão com microfones, todos os microfones estão fechados, mas se quiserem perguntar abertamente, se quiserem mandar alguma pergunta aqui no chat também. Outra pergunta. Para as empresas que assinaram acordo coletivo com data do 6/4, onde se podia fazer demissões com 20%, como ficarão os casos de eventuais demissões que fizemos entre 6 e 9? Tá valendo, Alexandre, tá? Tá valendo. Olha, eu vou ler de novo para vocês, tá? É importante, fica claro isso. Olha, a empresa, olha, vou ler tudo, tá? Revogação da cláusula 8ª do primeiro aditivo. Fica revogada a cláusula 8ª do primeiro que previa, né, pagamento de verbas rescisórias e multa de fundo de garantia em caso de rescisão contratual. Então, fica revogada a cláusula 8ª do primeiro termo aditivo à convenção coletiva, assinado em 19 de março de 2020. Parágrafo 1º. A revogação da cláusula 8ª produzirá efeitos somente a partir da assinatura deste terceiro aditivo, de tal sorte que ficam convalidadas como atos jurídicos perfeitos e acabados as rescisões contratuais efetuadas pelas empresas até a presente data, ainda que restem parcelas de verbas rescisórias a serem adimplidas. Parágrafo 2º. A empresa que tiver expedido aviso de dispensa com data anterior ao do dia de assinatura deste instrumento normativo
poderá prosseguir com as mesmas regras para pagamento das verbas rescisórias e multa do fundo de garantia estabelecidas na cláusula 8ª do primeiro termo aditivo assinado em 19 de março de 2020. Parágrafo 3º. As rescisões contratuais relativas a avisos de dispensa com data posterior ao do dia de assinatura deste terceiro aditivo deverão ser procedidas com observância das normas legais respectivas, sem a aplicação, portanto, da cláusula 8ª do primeiro aditivo. Olha, mais claro que isso, impossível. E já digo a vocês, é possível, né, que aí vocês vão poder perguntar, mas André, eu vou precisar, eu estou imaginando que eu vou precisar fazer agora rescisões contratuais no dia 25 de maio, e eu gostaria que tivesse um parcelamento das verbas, gostaria que tivesse a exclusão de algumas verbas, e agora, como eu faço? Agora é aquilo que a gente já avisou a vocês anteriormente, tá? Que precisa fazer um acordo coletivo com o Sindicato dos Trabalhadores para prever uma forma diferenciada de rescisão contratual. O sindicato vai fazer? Eu não sei. Já disse a vocês que está cada vez mais difícil negociar com os sindicatos, não só o Sindifest, cláusulas que prevejam situações diferentes de rescisão contratual. Tá? Por quê? Por um motivo óbvio. Eles não querem deixar as empresas autorizadas a ter uma rescisão contratual facilitada. A verdade é essa. Né? Eles querem fazer de tudo para que que os vínculos empregatícios sejam mantidos. Né? E só lembrando, a gente... Não, o seu acordo coletivo não está revogado. Veja, vamos lá. O que foi revogado aqui? A convenção coletiva, a cláusula 8ª da convenção coletiva, tá? Que foi expressamente revogada. Acordos coletivos não guardam relação com convenção coletiva, tá bom? Eu assinei recentemente para 10 empresas, né, do setor, acordos coletivos que previssem o parcelamento de verbas rescisórias e a exclusão de algumas verbas. A pergunta é, esses acordos estão valendo? Sim, estão valendo. De novo, o que foi revogado foi a cláusula 8ª da convenção coletiva. Doutora. Tá bom? Pois não. Desculpe, eu abri o microfone aqui. Então, assim, para não ficar mandando perguntas aqui e tomando seu tempo e dos outros, então, o acordo as empresas que assinam, a senhora acabou de falar isso, né? Quem assinou acordos individuais prevendo pagamento de multa menor do que 40% e parcelamento das rescisões, isso não foi revogado com esse terceiro aditivo. Eu posso continuar fazendo condições baseadas naquele acordo. Não precisa assinar um novo acordo depois desse terceiro aditivo. Não, porque, Alexandre, veja lá no seu acordo, tem lá uma data de vigência. Eu estou com ele aqui na mão. Tá bom? Veja aí a data de vigência. Então, a convenção coletiva agora aqui foi bem clara em dizer que o que foi revogado foi o artigo 8º da convenção. Sim, tá? Do primeiro aditivo. Né? Do primeiro aditivo. Nenhum acordo coletivo, neste particular, foi revogado. Tá bom? E de novo... Desculpe, a única coisa que eu posso entender, então, é que, além do que o meu acordo coletivo prevê, individual, eu posso agora aplicar o terceiro aditivo para os mensalistas com todas essas condições de carga horária. Só isso, né? É isso, Alexandre. Lembra? Desde que tenha autorização do sindicato. Precisa buscar a autorização do sindicato. Mas, então, se eu quiser aplicar essas cargas horárias, eu vou ter que assinar um termo de implantação do regime de tempo parcial especial. Ou um acordo coletivo. Ou um novo acordo coletivo, ok. Ou um novo acordo coletivo. Claro. E por quê, né, Alexandre? Por quê? Só, eu já falei isso, mas falo novamente. Por que os sindicatos querem que as empresas vão lá pedir amém para o sindicato? É quase isso, né?
porque elas querem ver se as empresas estão cumprindo integralmente com a convenção coletiva. Isso, para mim, né, ficou muito claro na medida em que várias convenções coletivas começaram a trazer essas condicionantes. A empresa precisa fazer um repis, né, que é aquele piso salarial diferenciado. E para fazer o repis, como existe em Santo André, como existe em São Bernardo, como existe em Santos. Então, para fazer o repis, que é um piso salarial diferenciado, a empresa precisa demonstrar um monte de coisa. Aí tem que levar um monte de documento, pagar um monte de taxa lá no sindicato e etc. Aqui, a gente vai passar para vocês, né, individualmente, empresa por empresa. E por que eu digo isso? Porque tem empresas que são nossos clientes mensalistas e o ajuste que a gente tem com cada um dos nossos clientes é variado. Tá? Então, não adianta eu falar para vocês qual vai ser o custo para isso, porque definitivamente isso não funciona desta maneira. Tá? Mas, para aquelas empresas que quiserem o nosso auxílio, tá bom? Para poder ajustar isso aqui com um sindicato, daí a gente fala individualmente, por e-mail, pode me ligar, mandar o WhatsApp, não tem problema. Tá? Mas acho que o ideal aqui dessa história é o seguinte, é saber que o sindicato já pensou numa saída, uma primeira saída, tá? Bastante razoável, bastante interessante para a empresa, robusta, arrojada, né? E que tem um prazo realmente bastante elástico, na minha opinião. Né? Até 31 de outubro do ano que vem, vocês vão poder fazer esse manejo com os empregados aí. Não precisa dispensar o empregado e contratar um novo, não, eu posso manejar com o próprio empregado, com reduções fixas da carga horária dele, tá? Então, vai ter mais alguma coisa? Pode ser que o sindicato pense em algumas outras coisas. Enquanto isso, as negociações coletivas, como eu falei para vocês e ressalto, elas continuam abertas com os sindicatos por aí. A gente sabe que uns sindicatos são mais marrentos que o outro, são mais difíceis de negociar que os outros, é verdade, né? Mas não está impedido, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não tem mais nenhuma pergunta. Se vocês eventualmente ficaram com alguma outra dúvida, vocês, se quiserem mandar agora pelo chat, ou se quiserem também abrir o microfone e falar, não tem problema, a gente já esclarece. Se não, se querem fazer alguma consulta mais direcionada e quiserem me ligar ou depois me mandar e-mail, eu estou à disposição, tá bom? Mas a princípio é isso, acho que o Alberto já se despediu de todo mundo. Thalita, você quer falar mais alguma coisa? Não, doutora, acredito que seja isso. E também deixo o telefone da NR, né, o WhatsApp, também para quem quiser mandar pergunta e um caminho para a doutora, né? É o 3490 8287. Deixei no chat também. Tá ótimo. Deixa eu ver se entrou mais alguma coisinha aqui. Obrigada, Marli. Muito obrigada. Obrigada para todos vocês. Falei que hoje era rápido, porque era um tema praticamente de um assunto único, mas eu continuo à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigada, foi ótimo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada a todos.